Essas são as principais responsabilidades de um cliente de social media quando ele te contrata para criar conteúdo para a rede social dele. Primeira delas, e acho que vamos começar pelo básico, né? Ele te enviar arquivos e acessos. Eu gosto de chamar isso até de insumo. Não tem como você criar conteúdo se você não tiver ali materiais e informações para que você desenvolva o conteúdo. Seja informação sobre um produto, seja informação sobre um serviço, a descrição desse produto ou desse serviço, fotos, vídeos. Não tem como você criar um bom conteúdo sem você ter informações para você conseguir discorrer um bom texto e discorrer um bom roteiro. A segunda coisa que é uma responsabilidade do cliente e que também é uma coisa muito básica e que talvez você fique com medo ou com receio até mesmo de pedir, é a liberação dos acessos às redes sociais do seu cliente. Então, não tem como, por exemplo, depois que você está criando conteúdo para o seu cliente, você montar um relatório de métricas, trazer um relatório de resultados, se você não souber medir essas métricas e nem ter acesso a como olhar esses insights e olhar essas métricas. Então, é importante que você tenha a senha do seu cliente. Por mais que as plataformas hoje em dia criaram alternativas onde você consegue ter acesso àquilo sem ele te passar a senha, mas eu ainda considero muito importante você ter isso. Por quê? Porque vamos supor que você quer fazer ali organizar o Google Meu Negócio do seu cliente. Para você organizar o Google Meu Negócio, você primeiro vai ter que ter a senha do seu cliente para você entrar ali, para depois você te dar a administração. Então, independente, você vai ter que ter essa senha. Então, eu acho que essa liberação de acessos é uma coisa que ninguém fala, mas é o básico para você começar a criar conteúdo, para você analisar, para você fazer tudo, beleza? Inclusive, se você tá achando esse conteúdo relevante até o momento, está fazendo sentido para você essas responsabilidades do cliente, aproveita para se inscrever aqui no canal, que toda semana eu vou estar liberando um conteúdo super, super, super rico para que você comece realmente a dar certo na profissão de social media. E também deixa o seu like aqui, né, pra gente conseguir entregar esse conteúdo para mais social medias. Agora, bora pro próximo passo. Outra coisa que é responsabilidade do cliente, não é da social media, é a questão da gravação do conteúdo. Sim, meus amores, não é uma responsabilidade sua. Eu falo que o cliente, ele é o grande interessado em realmente vender, em realmente ter mais visibilidade. Então, ele deve ser o grande interessado na gravação de conteúdo. Isso tem que ser uma prioridade para ele. Porque sem conteúdo, ele não vai ter visibilidade, ele não vai construir posicionamento, ele não vai construir autoridade. Então, sim, a responsabilidade de gravação de conteúdo não é da social media. Você não tem que ir fazer captação para o cliente. O cliente que tem que te mandar esses materiais, ele que tem que gravar esse conteúdo. Agora, óbvio, se você, por exemplo, for fazer a gravação, a única coisa que você tem que fazer é precificar essa gravação também. Fora isso, tá tudo certo, tudo beleza. Mas a gravação de conteúdo é uma responsabilidade do cliente e você, como social media, precisa orientá-lo e direcioná-lo para que ele sempre te mande os conteúdos e você, enfim, depois toque o restante das outras etapas do nosso trabalho de social media. A outra responsabilidade do nosso cliente também é revisar e aprovar todos os conteúdos dentro do prazo. Inclusive, eu odeio cliente que faz as coisas tudo em cima da hora. Porque, gente, vamos lá. Se você tem que entregar alguma campanha para o cliente, algum conteúdo, alguma data comemorativa, ele também exige de você seguir os prazos, perfeito? Porque ele não vai querer perder, por exemplo, uma data comemorativa importante para o negócio dele. Então, por que diachos vocês deixam o cliente montar em cima de vocês e querer o conteúdo para amanhã, sendo que ele falou o negócio hoje, ou então atrasar toda a programação porque ele não aprovou, porque ele não viu? Não funciona assim. Então, revisar as coisas, revisar todos os conteúdos escritos, revisar todos os conteúdos produzidos dentro do prazo é uma coisa que realmente também precisa ser conversado com o cliente e é uma responsabilidade dele, sim. Porque se ele atrasa, as outras coisas vão atrasar também e ele precisa ter essa consciência. Então, beleza? Então, fica fixado na tua cabeça que isso é uma responsabilidade do seu cliente e não sua. Por mais que você revise, depois que você revisar e você mandar para ele, ele tem que ter um prazo. Então, você tem que estabelecer um prazo como social media para que ele aprove esse conteúdo, combinado? O que entra também no nosso próximo passo, que é ele avisar as coisas com antecedência. Então, vamos supor que ele resolveu fazer, sei lá, uma promoção na sua hamburgueria. E ele não te fala nada. Você é a primeira pessoa que tem que ficar sabendo, porque senão você não consegue aquecer um público, você não consegue desenvolver um conceito de uma campanha, você não consegue ter nenhuma ideia de conteúdo para aquilo quando é muito em cima da hora. Em cima da hora tu vai só apagar incêndio e tu não é bombeira, meu amor. Então é importante que você realmente converse com ele essa questão dele avisar as coisas com antecedência para que exista um planejamento. E isso vale para tudo que ele quiser fazer, tá, gente? É importante que vocês tenham um planejamento. Exceto em caso, tipo assim, caiu uma pauta quente. O que é uma pauta quente? Pra você que não sabe, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. Pauta quente é quando acontece uma coisa nesse exato momento. Tipo assim, ela acabou de acontecer e meio que tá todo mundo falando sobre isso, dentro do nicho do mercado do seu cliente, obviamente.
E aí, beleza, aquilo é meio que um extra que entrou ali, é uma pauta quente no momento e a gente precisa falar. Fora isso, o restante tudo dá pra fazer com planejamento, organização e muito processo. Então, é papel do seu cliente avisar as coisas com antecedência. Mas é óbvio que também é seu papel como social media você ali fornecer ideias de forma antecipada também para ele pensar, vamos supor, Dia das Mães. Então você pensar em alguma coisa de uma forma antecipada para que você já tenha ali mais ou menos um planejamento e um escopo de planejamento para aquela ação. Outra coisa que é bem polêmica e é função do teu cliente é o saque. Saque são as respostas, são os tira-dúvidas, é o atendimento ali ou no direct ou no WhatsApp. Então, esse saque, que é essa questão de respostas, perguntas e respostas, no direct, é função do seu cliente. Você não tá ali para fazer atendimento, você não tá sendo paga para fazer atendimento. E também existem algumas dúvidas particulares que sobre o seu cliente, que é sobre o negócio dele, não faz sentido você responder. Vamos supor que você trabalha como advogada e uma pessoa vem perguntando uma coisa sobre lei, sobre artigo, sobre projeto de lei. Tu não vai saber, porque tu não é formada em direito. Não é tu que tem uma OAB. Então é importante que essa questão de perguntas e respostas fiquem com o seu cliente. Isso não quer dizer que você não pode facilitar e também montar algumas... Vamos supor que a sua cliente recebe muitas perguntas padrões, essas perguntas se repetem. Você pode montar ali algumas perguntas e respostas rápidas para que ela mesma responda aquilo, para facilitar o atendimento dela. Mas não é sua responsabilidade ficar ali respondendo no 1 a 1, beleza? Outra coisa que é responsabilidade do seu cliente é definir o objetivo do negócio dele. Isso aqui, tem muita gente que acha que é seu papel como social media definir o objetivo que ele quer. Não, gente. Definir o objetivo de um negócio é responsabilidade do seu cliente. Ele precisa ter ele tem que ter a clareza de saber onde que ele quer chegar. Então, ele quer vender mais, ele quer construir posicionamento, ele quer construir uma autoridade. O que ele quer? Porque sem você saber o que ele quer, você não tem uma estratégia, você não tem conteúdo, você não tem linha editorial, você não tem nada. Então, a definição de objetivo do negócio precisa partir do seu cliente. Ele conversa isso com você e depois que ele define isso, aí entra o seu papel como profissional de definir qual a etapa dentro do trabalho de social media que ele vai entrar. Porque às vezes ele quer vender, mas ele está num estágio de um negócio muito iniciante. Então não faz sentido ele querer vender, faz sentido ele construir ali primeiro uma visibilidade, construir primeiro um posicionamento, porque sem isso as pessoas não vão confiar para comprar dele. Então entra o seu papel como profissional de diagnóstico, mas de objetivo do negócio, 100% é o seu cliente. E por fim, é importante também dizer, eu acho que isso aqui eu nem preciso comentar nada, que é a questão da data do pagamento, né? Então, o teu cliente, ele precisa cumprir a data de pagamento com você. Se você estabeleceu que seu pagamento é dia 10, ele tem que te pagar dia 10, senão aí vai correr multa e etc. Por isso que é importante você trabalhar com um contrato, tá bom? Então, isso aqui eu não vou nem me postergar, porque realmente isso é o básico que todo cliente de social media deve fazer, que é cumprir os prazos de pagamento. E uma outra coisa que é função do seu cliente, que é o básico, tá? O básico é ele cumprir o prazo de pagamento. Se ele fechou um contrato com você e o pagamento está estabelecido no dia 10, ele precisa pagar no dia 10. Dia 10 não é dia 11, não é dia 12, não é dia 13, não é dia 20, tá, meu amor? Então, se ele fechou um contrato com você dia 10, que ele pague dia 10. Então, isso aqui a gente nem precisa comentar muita coisa, né? Porque realmente é o básico, senão você nem trabalha para ele, nem cria conteúdo. Então, você entender essas funções, que realmente são funções do cliente, não são funções da social media, vão te ajudar a fechar contratos mais altos, contratos de 1.500, contrato de 2.000 para mais. Exatamente como os contratos, por exemplo, das minhas alunas, que fazem parte da minha formação em social media, que é a comunidade Social Media Boss, que inclusive é certificada pelo MEC. Tô deixando aqui embaixo a descrição inteira desse treinamento, que é do básico ao avançado, se você quiser saber mais. Então eu te espero agora no próximo vídeo. Beijo!